garotadinha, usuário Planeta Bio, guerreiro, vestibulando de medicina de todo o Brasil, tudo bem? Vamos lá, vamos resolver hoje, junto com meu amigo inseparável de correção de vestibular. Cadê você, Lorenzo? Eu aqui! Isso mesmo, resolvendo o vestibular Santa Casa 2024, conhecimentos gerais. Vamos ver como foi essa prova. Bom, então tá bom. No meu modelo de prova aqui, começamos pela questão 41, né? Diz aqui a questão 41, né, que é um estudo, né, um estudo do Instituto Cerrados, aponta que 88 de 81 bacias hidrográficas do Cerrado já tiveram redução de vazão causada pelo desmatamento entre 1985 e 2022, coisa séria, né? O Cerrado está muito ameaçado, né? Em 2050, essa redução deve chegar a 23,6 mil metros cúbicos de água por segundo. O pesquisador Yuri Salmona destaca que diversos rios que alimentam as bacias na Amazônia nascem na região do Cerrado, como o Tocantins e o Xingu. Essas águas ajudam a formar os rios voadores, corredores de umidade que levam chuvas a outros locais do país, como Sul, Sudeste, né? Além disso, o Cerrado guarda 8 das 12 maiores bacias do país. É verdade, né? O Cerrado é bastante ameaçado, né? Existem diversas atividades que ameaçam o Cerrado. Você tem ali a criação de gado, soja, mineração, desmatamento, né, incêndio, né? O Cerrado a gente sabe, por exemplo, que ele tem bastante água, né? Tanto é que a gente chama de floresta invertida, água no subsolo. E como diz ali o texto, né, existem bacias hidrográficas ali, né, ou existem, digamos assim, nascentes, né, por exemplo, ali no Cerrado, que, de certa forma, alimentam, né, esses rios da Amazônia, né? E por sua vez ele citou aí que a Amazônia, dentre outros fatores, é extremamente importante. Por quê? Porque a vegetação da Amazônia ela ajuda a formar aquilo que a gente chama de rios voadores, né? Então, na verdade, se a gente pegar, por exemplo, outro bioma citado aí, né, a Amazônia, a floresta amazônica, ela é importante por quê? Porque parte da umidade que vem do Oceano Atlântico se junta com a umidade, com a água, com o vapor d'água liberado pela transpiração das plantas. Ou seja, a floresta amazônica é extremamente úmida, não é? Daí, o que acontece, né? Essa umidade levada pelos ventos tende a ir para a região da Cordilheira dos Andes. Só que a Cordilheira dos Andes ela forma uma espécie de paredão, né? E essa umidade, digamos que ela ricocheteia e ela ela é levada para outras partes da América do Sul, no caso, por exemplo, sul do Brasil, sudeste do Brasil, né? E aí a gente chama essa umidade que corre ali chama de rios voadores, né? Então esses rios voadores eles são extremamente importantes, por quê? Porque eles de certa forma influenciam e muito no regime de chuva que a gente vai ter, por exemplo, no sul, no sudeste, no centro-oeste, né? Em outros lugares da América do Sul. E além disso também, claro, né, interfere também na preservação dos mananciais, ou seja, como diz aqui a dica legal, né, a preservação da Amazônia é a preservação dos mananciais que abastecem as grandes cidades do centro-oeste, do sudeste, do sul do Brasil. Mas veja bem, na verdade ele está perguntando o seguinte, ó, de acordo com o texto, desmatamento no Cerrado está diretamente relacionado com a redução do quê? Basicamente com a redução de umidade, né? Se eu tenho lá, por exemplo, um desmatamento, né, intenso, muitas vezes até criminoso, né? Como acontece, por exemplo, em alguns biomas, como por exemplo no Cerrado, a gente pode falar que também afeta o que? A transpiração das plantas. Claro que quanto menor for a transpiração das plantas, eu vou ter menos umidade, menos vapor da água na atmosfera.
Menos vapor d'água na atmosfera, menos chuva. Menos chuva significa o quê? Significa, por exemplo, menos mananciais, as represas das hidrelétricas diminuem, os mananciais de abastecimento da água também são prejudicados, certo? Portanto, se a gente indicar aí, por exemplo, como a alternativa correta, né? Nesse caso, a alternativa C, eu acho que a gente está aí num bom caminho, né? Ou seja, o desmatamento do cerrado está diretamente ligado ao que? À redução da transpiração foliar, por sua vez, o que diminui a quantidade de vapor d'água na atmosfera e, por sua vez, pode prejudicar a produção de energia elétrica pelas hidrelétricas, porque vai diminuir o que? Os reservatórios, vai chover menos e tudo mais lá. Belezinha, gente? E vamos de questão 42. Olha lá, Lorenzo, uma questão de gametogênese. Pô, primeira vez que eu vejo na Santa Casa, é verdade, não é muito comum, né? Essa questão de gametogênese, digamos aí na Santa Casa, ela é quase inédita na Santa Casa, né? Ela já foi muito cobrada, é um assunto tradicional que a gente daí fala em outros vestibulares, né? Unifesp, Fuvest, etc, né? Mas na Santa Casa não é muito comum. E detalhe o seguinte, ele está falando aqui, ó, analise o esquema que representa uma ovogênese humana, ou ovulogênese humana, sem mutações, processo que origina um gameta funcional. Beleza, aí ele fala aqui que tem a ovogônia. Essa ovogônia aqui, né, são células diploides que geralmente se proliferam, né, na vida fetal, né? Ou seja, antes da mulher nascer. Quando a mulher nasce, ou quando a menina nasce, ela já não tem mais ovogônia, ela já passa a ter ovócitos primários. E quem que é o ovócito primário aí no esquema? É o J, né? O J aí que você está vendo aí, ovócitos primários diploides, né? No ser humano 2N igual a 46. Então as meninas nascem, né, nos seus ovários com um número aí aproximado entre 300 até 500 mil folículos primários, guardando lá dentro, né, uma célula que um dia talvez origine o óvulo diploide chamado de ovócito primário, certinho? Tá bom. Quando chegar lá na puberdade, aí o ovócito primário vai iniciar uma fase chamada fase de maturação, né? E a partir de então começa outros processos, como por exemplo a meiose, né? Então tá bom, ou seja, esse ovócito primário J, ele vai fazer a meiose 1, né? Tá bom, aí essa meiose 1 significa que vai acontecer a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, né? Terminando lá a telófase 1, duas células são formadas, né? Então você vai ter ali a L, o ovócito 2, o ovócito secundário, já haploide, né? Já teve redução da haploidia na primeira divisão da meiose. E você vai ter lá uma célula pequenininha, que é o primeiro corpúsculo polar, né? Olha só, no esqueminha aqui, né? Parece que eles ficam separados, né? Mas na vida real, olha o ovócito 2 aqui, ó. Né? E olha o primeiro corpúsculo polar aqui. Na hora que, por exemplo, a mulher ovula no 14º dia, na metade do seu ciclo menstrual, o que ela está liberando lá na tuba uterina, ou na trompa de Falópio, se você preferir, né? São esses dois camaradas aí, o ovócito 2 e o primeiro corpúsculo polar. Beleza, tá bom, meiose 1, não vai acontecer a meiose 2? Depende, né? O que acontece? Normalmente lá o ovócito 2, ele até inicia um pouquinho a meiose 2, ele chega até a metáfase 2, mas ele estaciona. Ele não completa totalmente ainda a meiose 2, porque vai depender de um estímulo. O estímulo chama-se espermatozoide, né? Ou seja, para realizar completamente a meiose 2, em outras palavras, para o ovócito 2 aqui, ele completar a meiose 2, e mesmo o primeiro corpúsculo polar, para ele completar a meiose 2, ele precisa do toque mágico do glorioso gameta masculino, o espermatozoide. Tá bom, mas e se o ovócito 2 não for tocado pelo espermatozoide? Papo furado, encerra por aí, né? A meiose 2 não se completa, não há formação, por exemplo, daquelas 4 células ali embaixo, né? Ou seja, esse ovócito
2, né? Ele dura entre 24 e 48 horas. Se não aparecer o espermatozoide nesse prazo, rola uma espécie de apoptose, ele degenera. Tá bom. Se o espermatozoide conseguir fecundar o ovócito 2, isso é o estímulo para completar a meiose 2. E aí, se a completar, né, se a meiose 2 ela for completada, o que acontece? A partir dessa célula L, né, que é o nosso glorioso ovócito 2, a formação da célula N, o óvulo, que é a haploide, a formação de mais um segundo corpúsculo polar, o O primeiro corpúsculo polar ele também faz a meiose 2, ele também vai gerar aqui a célula P e Q, as células O, P, Q são os segundos corpúsculos polares haploides. Certinho? Então tá bom. Bom, mas analisando aí, professor, o que acontece com o segundo corpúsculo polar aí depois de um tempo? Eles degeneram também, né? Mas professor, quer dizer que o espermatozoide lá, ele entrou lá no ovócito 2, estimulou lá a realização da meiose 2, teve lá a formação do óvulo, teve a formação dos segundos corpúsculos polares, mas e aí? O que acontece com o núcleo do espermatozoide e o núcleo lá do óvulo lá, né? Que é um núcleo haploide e um núcleo haploide. Não, calma. Depois que, por exemplo, completa-se totalmente aí a gametogênese e a formação, por exemplo, do óvulo ainda haploide, o núcleo do espermatozoide e dentro do óvulo meio que vai interagir com o núcleo haploide do óvulo, e aí a partir de então, né, nós vamos ter outros processos com a formação do zigoto, né? O zigoto já é diploide, isso depois, né, da formação do óvulo e depois que o núcleo do espermatozoide já dentro do óvulo se unir ao núcleo do óvulo, né? Então tá bom, mas analisando as informações sobre o esquema e os fenômenos que ocorrem na ovogênese humana, pode-se afirmar que na mulher, a partir da puberdade, ocorrem os eventos 1 e 2. Nananina não. Na puberdade só ocorre o 2 e o 3. O 1 é a fase de crescimento, é a transformação da ovogônia em ovócito primário. Isso acontece ainda na vida fetal, antes da menina nascer. E é uma espécie de intérfase, né? Essa fase de crescimento de ovogônia, né, para o ovócito primário. Então essa fase 1 aqui não acontece na puberdade não. Aqui até acontece na puberdade, aqui também poderia acontecer na puberdade ou a partir da puberdade, né? Não és tu, alternativa A, cai fora, alternativa B. Tá bom, que diz a alternativa B? Na célula N, quem é a célula N? O óvulo, né? É formada após a fecundação da célula L. Sim, és tu mesmo, né? É a alternativa B. Professor, não poderia ser a alternativa C? Os números 1, 2 e 3 indicam o momento em que há redução da ploidia. Na verdade, não, né? Aqui na 1, por exemplo, a ploidia permanece, a ovogônia diploide 2N, né? E aqui o nosso glorioso, por exemplo, ovócito 1 também é diploide. Então, por exemplo, na 1 não teve, né, redução da ploidia, né? Letra D. As células indicadas por L e por M possuem os mesmos alelos? Não necessariamente. Por quê? Porque, por exemplo, na meiose 1 tem a separação dos alelos, né? Na verdade, vai ter a separação dos cromossomos homólogos, e se tem a separação dos cromossomos homólogos, vai ter a separação dos alelos, né? Por exemplo, se o cara for um heterozigoto azão-azinho, uma dupla de azão vai para uma célula, a dupla de azinho vai lá para outra célula, né? Tá bom, e na letra E? Na mulher, em cada período fértil, há liberação de uma célula indicada em J. Nananina não. No período fértil, o que a mulher libera é o ovócito 2 e o primeiro corpúsculo polar, certo? Se bem que o primeiro corpúsculo polar aí ele não vai ser fecundado, né? Só o ovócito 2. Joinha! Diz aí, por exemplo, o texto, questão 43. A figura ilustra a concentração de gases respiratórios no sangue, que passa pela veia pulmonar e pela artéria aorta de dois vertebrados saudáveis, X e Y. Né? Olha só que interessante,
Vem cá, Lorenzo, pergunta sobre o coração dos vertebrados. Muito louco. Então tá bom. A gente já tomou a liberdade aqui, ó, e a gente essa parte aqui não estava na questão original. Então a gente desenhou aqui os vertebrados para a gente economizar, né? Você lembra quem são esses corações, de quais grupos de vertebrados eles pertencem? Vamos começar por esse aqui é o nosso, né? Mamífero, não é isso? Ó, 4 câmaras, 2 átrios, 2 ventrículos, né? Totalmente separado. E você lembra o vertebrado que tem coração assim? Isso mesmo, mamíferos e aves, não é? Talvez, e você lembra, por exemplo, aí, né? Veja que, por exemplo, aqui ó, nós temos algumas veias. Toda vez que o sangue entra no coração, ele entra por veia. Toda vez que o sangue sai do coração, ele sai por artéria, né? Olha as veias cavas aqui, ó. Veias cavas. Olha as veias pulmonares aqui, né? Tá bom? Olha a artéria aorta aqui, ó. Olha a artéria pulmonar aqui, né? Ou seja, um esboço, né? Uma simplificação desse coração, a gente poderia falar que ali é a artéria aorta e ali estão as veias pulmonares, né? Vamos dar uma lembradinha, como é que funciona, por exemplo, a circulação dos mamíferos? Por onde que entra o sangue arterial no coração? Por aqui, ó, pelas veias pulmonares. Esse vermelho é o sangue arterial, tá vendo, ó? O que é sangue arterial? Rico em oxigênio. Esse sangue aqui está vindo da onde? Dos pulmões, certo? Após a hematose. Legal, entrou no ventrículo esquerdo, tchau, vai ser bombeado para o resto do corpo, por onde? Pela artéria aorta. Ou seja, aí, né, pela artéria aorta, né, a gente só vai ter o quê? E também, né, pelas veias pulmonares, nos mamíferos e nas aves, a gente só vai ter sangue puramente arterial. Do outro lado, lá do lado direito do coração, tem sangue rico em gás carbônico, né? Então, por exemplo, nos mamíferos, nas aves, o sangue venoso vindo do corpo entra no átrio direito, pelas veias cavas do átrio direito passa para o ventrículo direito, não tem mistura de sangue arterial e venoso. Esse septo interventricular impede a mistura. Aí o sangue venoso abandona o coração pela artéria pulmonar e esse sangue será levado até o pulmão para sofrer hematose, certo ou não? Então tá bom, tá legal. Agora, você viu que tem os outros dois corações aí do ladinho, né? Você saberia dizer quem é esse cidadão aqui que, olha só, tem 3 câmaras cardíacas, não é isso? Ó, 2 átrios e um ventrículo. Então, se você pensou em anfíbio, pensou certo, né? E aí o que acontece, né? Naquilo que se lembra, digamos assim, né? Se a gente pensar, por exemplo, aí, né, numa veia pulmonar, né? Então a veia pulmonar ou vem aqui trazendo sangue arterial aqui no anfíbio, entra no átrio esquerdo e entrou nesse único ventrículo, correto? Perfeito. Agora, se a gente pensar em sangue venoso, o sangue venoso vai entrar aqui por aquilo que parece ser algo parecido com a veia cava, vai entrar aqui no átrio, né, direito, e olha o que acontece! Mistura, mistura, ó. Teve uma mistura do quê? De sangue arterial e sangue venoso no ventrículo, certo? Em outras palavras, na hora que esse sangue abandonar o coração, tanto pela artéria pulmonar como pela artéria aorta, esse sangue ele vai ter também gás carbônico e oxigênio. Afinal de contas, é um sangue meio misturado, né? Como ele está aí falando de artéria aorta, ó, o sangue que está saindo aqui pela artéria aorta no anfíbio, né? Ele vai estar misturado, certo? E você lembra quem é aquele coração número 1 aqui, ó, que tem aqui um septo de Sabatier? É um coração também com 3 câmaras, 2 átrios e um ventrículo, né? Mas mesmo assim, esse cara aí, sim, alguém fala, o coração dos répteis, é verdade, mas são os répteis não crocodilianos, né? Tipo lagarto, cobra, tartaruga, certo? Então tá bom. Ah, professor, então vai ter mistura também? Vai ter mistura, ó. O sangue arterial entra por aqui, né? Tá bom. Por exemplo, entrou lá, né? Pela nossa gloriosa veia pulmonar. Mas o sangue venoso, vindo lá pela veia cava, ó, certo? Ele vai se encontrar com o sangue arterial, né? Ou seja, vai ter a mistura lá dentro do ventrículo de sangue arterial e sangue venoso.
E na hora que aquele sangue abandonar as artérias, por exemplo, abandonar a artéria aorta, ó, ele também vai sair misturado, né? Ou seja, vai sair uma mistura de sangue arterial com também sangue venoso, gás carbônico e oxigênio meio misturadinho. Deu para entender, certo ou não? Bom, então, enfim, o cara está falando aqui, ó. O animal X, na veia pulmonar do bicho, só tem sangue arterial, oxigênio. Já na artéria aorta, também só tem oxigênio. Você está reparando que esse X aqui não tem mistura, né, fio? Não, não. Então, é um cara assim, sem mistura. Deve ser o quê? Né? Ou uma ave ou um mamífero. Corretinho? Tá bom. Agora aqui tem mistura, certo? Tem mistura? Tem mistura. Não na veia pulmonar, mas na artéria aorta. Né? Professor, esse cara poderia ser um réptil não crocodiliano? Poderia. Poderia ser um anfíbio também? Poderia. Mas vamos ver as alternativas, né? Porque ele quer saber exatamente isso. Ó. Os animais X e Y estão respectivamente quem? Bom, quem que é o nosso glorioso X? Ou é mamífero ou é ave. Então, se é mamífero ou ave, não pode ser tu, tartaruga, não pode ser tu, lagarto, não pode ser tu, salamandra, né? Poderia ser uma raposa, poderia ser um pardal. A raposa é um mamífero, né? O pardal é uma ave, beleza. Partiu Y. Ah, o Y tem que ser um réptil ou um anfíbio. Ah, o Y é um peixe-boi. Negativo, o peixe-boi é mamífero. É mamífero, né? Então não pode ser um peixe-boi. Ah, então uma codorna. Codorna é ave. Certo? Codorna é ave, né? Na ave não tem mistura, certo? Pode ser um atum. Atum é peixe. No peixe, no coração do peixe, a circulação é simples, não tem nem sangue arterial, é tudo venoso, né? Então tá bom, então não pode ser tudo também, atum também não pode, né? Jacaré, não, jacaré é diferente, né? Crocodiliano, crocodiliano inclusive é um réptil que tem 4 câmaras, né? Assim, não tem mistura de sangue arterial dentro do coração, né, dos crocodilianos. Olha o que sobrou para nós, o sapo. Aí faz sentido, né? O sapo é um anfíbio. Então o sapo, por exemplo, ele tem uma circulação muito similar a Y, né? Na verdade, sim, sim. E o pardal aqui, né, que é uma gloriosa ave, ela tem, por exemplo, uma circulação muito similar a X, sem muitas delongas, respondendo aí, por exemplo, a questão, a gente poderia falar que sim, é a alternativa E, certo? Vem cá, Lorenzo! O que foi? Olha, uma questão de anel de Malpighi, tradicional questão de anel de Malpighi, certo? O cara fez aqui um corte aqui, né? Caprichosamente no tronco de árvore. Ele arrancou o suber e um teco, um pedaço de um anel ali contendo o quê? O nosso glorioso floema, né? Como, por exemplo, mostra esse outro desenho aqui que a gente até tomou a liberdade de mostrar. Esse aqui não estava na prova, mas a gente já desenhou para dar uma adiantada, né? Olha o que estava aí na prova na questão 44. A imagem mostra uma árvore submetida à técnica de cintamento do caule principal. É o anel de Malpighi, né? Essa técnica resulta na morte da árvore, né? Por quê? A remoção completa das células bababá, que compõe o bababá, interrompe a condução da seiva bababá, até a raiz da planta, que morre depois de algumas semanas. Com a morte da raiz não haverá absorção de sais por bababá, né, para o citoplasma das células epidérmicas. Perfeito. Tá? Bom, o que acontece? Acontece o seguinte, ó. Você lembra que a planta ela apresenta vasos condutores do quê? De seiva, não é isso? E a planta apresenta 2 seivas. Ela apresenta a seiva bruta e ela apresenta a seiva elaborada. A seiva bruta, também conhecida como seiva inorgânica, ela é formada por água e sais minerais. E essa seiva bruta, geralmente ela vai da folha, ela vai da raiz até a folha, por onde? Pelo xilema, né? Então, por exemplo, o xilema ele fica um pouco mais centralizado, tá vendo? Ó, esses vasos condutores aqui são os vasos xilemáticos. Então, da raiz até a folha, né? Tá havendo o quê? Uma condução de seiva bruta, água e sal mineral para levar, né, esses componentes inorgânicos para a folha realizar o quê? A nossa gloriosa fotossíntese. Beleza. Aí a folha faz fotossíntese. O que ela vai fazer? Ela vai transformar a seiva bruta em seiva elaborada, em seiva orgânica, né?
Resultado, o que é seiva elaborada? Água e matéria orgânica, água e açúcares, como glicose, por exemplo. Aí essa seiva elaborada vai descer. Ela vai descer geralmente da folha para a raiz. Só que ela vai descer por outro vasocondutor. Ela vai descer por qual vasocondutor? Isso mesmo, vai descer pelo floema. Correto? Então tá bom. Só que tem um detalhe. Se você interromper o fluxo de seiva elaborada para a raiz morre, né? Como está mostrando aqui, por exemplo, no desenho, né? Então, por exemplo, aqui no desenho, se a gente fizer, por exemplo, essa interrupção, ó, né? Essa área, inclusive, vai se acumulando, né? Porque basicamente é seiva elaborada que não consegue descer e toda essa parte aqui de baixo está condenada, né? Por quê? Porque não vai estar recebendo suporte orgânico, né? Por essa técnica de remoção do quê? Do floema. Tá. Professor, o floema, ele é feito de células vivas ou mortas? Vivas. Ah, é? Né? Então, tá bom. Professor, esse floema, quando ele leva, por exemplo, a seiva orgânica até a raiz, ele está dando um aporte energético para a raiz também? Sim, uma parte dessa glicose que chega ali, ela até vai ser armazenada na forma de amido, mas uma outra parte dessa glicose, ela vai servir do quê? De energia, de aporte energético. Para quê? Para que as células, principalmente da raiz, e principalmente de uma zona da raiz chamada zona pilífera, né, que é formada por células epidérmicas, digamos assim, projetadas, né, que tem, por exemplo, ali uma espécie de projeção citoplasmática, né, para que faça o quê? A absorção de alguns sais minerais por transporte ativo, né? Ou seja, essas lacunas todas aí, né, que está mostrando aí, por exemplo, o enunciado, elas poderiam ser preenchidas por aquilo que a gente está vendo na alternativa A. Certo? Bom, e já que a Santa Casa perguntou algo sobre botânica, é lógico que não podemos discriminar os animais. Agora vem uma pergunta de quem? Dos animais, olha só, né? Bom, e é uma pergunta sobre características gerais dos animais, né? Diz aqui, ó, os animais apresentam metameria, que é a mesma coisa que falar o quê? Segmentação, né? Alguns animais, basicamente três filos, não é isso? O filo dos anelídeos, os artrópodes e os cordados apresentam um corpo segmentado, metameria, né? E os animais que têm metameria apresentam simetria bilateral. Certo? Todo animal metamerizado apresenta simetria bilateral, mas nem todo animal que tem simetria bilateral é metamerizado. Tá bom, então ele traz duas informações. Os animais com metameria também apresentam simetria bilateral. Legal. Essas duas características trouxeram avanços evolutivos para os animais. A metameria e a simetria bilateral contribuíram respectivamente com o quê? Então vamos lá, muita calma nessa hora. Né? Vamos lembrar um pouquinho primeiro da simetria. Eu queria falar um pouquinho primeiro da simetria. Bom, no reino animal a gente vai encontrar animais que não têm simetria nenhum, mas a gente vai encontrar animais que têm, né, como está mostrando aí essa página do Planeta Bio, os animais que têm simetria radial, né, e os animais que têm simetria bilateral. Tá, qual que é a melhoria, né, evolutiva que trouxe, por exemplo, a simetria bilateral, ou seja, existe um único plano de corte capaz de dividir o animal em duas partes simétricas, lado direito e lado esquerdo? Movimentação, né? E, sobretudo, a divisão do corpo em lado direito e lado esquerdo, e, sobretudo, essa movimentação fez com que uma extremidade sofresse um outro processo chamado de cefalização. A ponta do animal virou uma cabeça. A outra ponta do animal tende a formar o quê? Uma cauda. A ponta do animal que formou a cabeça, ela começou a desenvolver uma série de aparelhos sensoriais, né? Órgãos dos sentidos, órgãos, por exemplo, que captam informações ambientais. E nessa ponta que tem os órgãos do sentido, né, também começou a se desenvolver muito tecido nervoso. Começou a se desenvolver, por exemplo, uma cabeça bem diferenciada. Em outras palavras, essa simetria bilateral, além de movimento, ela colaborou para quê? Ela colaborou para a cefalização, para o aumento da cefalização dos animais. Digamos que a simetria bilateral colaborou aí com
movimento e cefalização. Tá bom, e a metameria? A metameria também trouxe avanços importantes, né? Existem animais que não têm metameria e existem animais que têm metameria. Metameria é a segmentação. Quando você tem a segmentação, quer dizer, o corpo dividido em compartimentos, né? Você também tem o quê? Uma melhoria também, por exemplo, de divisão de tarefas dos órgãos, né? Os órgãos, por exemplo, assim, eles começaram também a se especializar dentro desses compartimentos, inclusive a musculatura, né? E, inclusive, também melhorar o quê? O movimento, melhorar, por exemplo, o quê? A articulação, a independência de uma parte do corpo em relação à outra, em termos de movimento, cavar melhor, correr melhor, voar melhor, né? Ou seja, a metameria está ligado muito à movimentação. Então, a gente poderia falar que a metameria está ligada à movimentação, né? E outras tarefas. E a simetria bilateral está ligado à movimentação e à cefalização, né? Bom, como ele quer algo respectivo, que a metameria trouxe de importante, que a simetria bilateral trouxe de importante, a gente poderia responder aquilo que está indicado, por exemplo, na alternativa B, né? Metameria, por exemplo, trouxe lá uma variedade de movimentos, né? Certo? E a simetria bilateral também ajudou nesses movimentos, mas sobretudo no desenvolvimento da cabeça lá do bicho, a cefalização. Tranquilinho? Bom, então tá bom. Questão 46. Olha só que interessante, uma questão que fala sobre primatas, né? Os seres humanos, nós somos primatas, macacos metidos a bestas. E os chimpanzés também são primatas, né? Na verdade, são os primatas que geneticamente mais se aproximam do ser humano, né? Existe uma semelhança genética grande, né, entre nós e os nossos primos, aí, chamados chimpanzés, certo? Apresenta uma ancestral comum, né? E que pertence à ordem dos primatas. E tanto o homem como o chimpanzé, tanto os humanos como o chimpanzé, segundo aí o texto, né? E eles, além de pertencerem à ordem primata, pertencem também à família Hominidae. Nós somos hominídeos, o chimpanzé e o ser humano. Essas duas espécies apresentam parentesco evolutivo muito próximo, no entanto, diferem morfologicamente. Certo? Então, tá bom. Ou seja, o que o texto está trazendo aí para a gente, né, é basicamente isso daqui, ó. Essa daí é a árvore filogenética mais provável ou mais aceita dos primatas. Toda essa galera que você está vendo aqui, ó, né, são os primatas. Os primatas não são todos iguais. Os primatas pertencem a diferentes famílias. A ordem primata, ela tem, além da família Hominidae, né, ela apresenta outras famílias. Mas ele falou da família Hominidae. Cadê a família Hominidae aqui no esqueminha? Olha, a família Hominidae começou aqui. E basicamente quem é da família Hominidae? Essa galerinha que você está vendo aqui, ó, né? Então você tem o gibão, o gorila, o chimpanzé e o ser humano. Mas essa outra galerinha que está aqui, ó, todos são primatas, inclusive esses, só que eles são de outra família. O que caracteriza um primata? Bom, primeiro, inteligência. O primata, por exemplo, ele tem um grau de cefalização muito grande, um cérebro bem desenvolvido. Outra coisa que caracteriza o primata, e muito um primata, a mão. 5 dedos nas mãos, né? Outra coisa que caracteriza a mão de um primata, qualquer primata, não precisa nem ser da família Hominidae, os outros primatas também, né? É o que? O polegar opositor. Esse polegar aqui, por exemplo, ele faz um movimento contrário aos outros dedos. Basicamente, esse polegar opositor, ele é importante para quê? Para fazer o primata ter a habilidade de segurar objetos, né? Ou de se pendurar, por exemplo, num galho e etc. Certo? Outra coisa que caracteriza o primata, a visão o quê? Binocular, uma visão de 180 graus. Todo primata tem visão de 180 graus, visão binocular. Todo primata tem o quê? O polegar oponível, né? O opositor. Todo primata tem o quê? Basicamente 5 dedos nas mãos. Todo primata é inteligente. Todo primata é, né, um mamífero placentário, né? Então formam placenta, né?
Nem todo primata forma cauda. Por exemplo, nós não temos cauda, né? Os hominídeos, por exemplo, não têm cauda. Os outros primatas geralmente têm cauda, certo? Mas o que ele está perguntando é em relação a quem? Ao chimpanzé e ao ser humano. Então tá bom. E qual que é a diferença morfológica? A presença do polegar oponível? Não, isso nós temos. A presença da placenta, o chimpanzé tem, os humanos também, né? O volume da caixa craniana, opa! E faz diferença. O chimpanzé é inteligente. O volume da caixa craniana abriga o cérebro. O cérebro do chimpanzé é um cérebro respeitável, mas do ser humano é maior. O nosso cérebro é maior que o cérebro de um chimpanzé. E a visão tridimensional binocular? E nós temos e eles também têm. E a ausência de cauda? O chimpanzé não tem cauda, nós também não temos caudas. Ou seja, a melhor alternativa a se marcar para a diferença que tem, porque tem muitas semelhanças, mas a diferença que tem entre os humanos, né, o ser humano, e o chimpanzé é o volume da caixa craniana. Belezinha? Então tá bom, e como de praxe, a nossa gloriosa Santa Casa trouxe aí uma pergunta de genética, né? Então tá bom, diz aqui a questão 47. Uma espécie de planta produz vagens com diferentes comprimentos, que exemplificam um caso de herança quantitativa para tudo. Você já tem que pensar diferente, né? O que é herança quantitativa? Basicamente, aquele tipo de herança em que o efeito fenotípico depende da adição de genes aditivos. Quanto mais um gene dominante, maior aquele efeito fenotípico. Mais alto, maior massa, mais pigmento, mais alguma coisa, né? Se o cara tiver um gene dominante, 1 grau a mais, 2 genes dominantes, 2 graus a mais, 3 genes dominantes, 3 graus a mais, e assim por diante. Se o cara tiver o máximo de gene dominante, o máximo daquele fenótipo possível. E se o cara tiver 0 daquele gene dominante, só tiver gene recessivo, né? Aí ele vai ter um menor efeito fenotípico, o menor possível. Lembra isso? Isso é muita herança quantitativa, né? Mas o cara está falando o seguinte, ó, os fenótipos variam, está falando de tamanho, né? Os fenótipos variam de 10 centímetros a 18 centímetros. O mínimo 10 centímetros, o máximo 18 centímetros. O que não tem gene dominante, 10 centímetros. O que tem todos os genes dominantes, 18 centímetros. E são determinados por poligenes que apresentam segregação independente. A planta produtora de frutos com 10 centímetros, né, a vagem é um tipo de fruto, né, não possui alelos efetivos, não possui alelos aditivos, não possui genes dominantes, só genes excessivos. E por outro lado, a planta produtora de frutos com 18 centímetros, né, o maior comprimento possível, né, segundo o que está escrito aqui, ó, possui somente alelos efetivos, ou seja, apresenta todos os genes dominantes possíveis ali, né? Tá bom. Aí o cara fala assim, ó, os gráficos 1 e 2 ilustram os resultados obtidos a partir de 2 cruzamentos entre plantas com genótipos desconhecidos. Tá bom, então foram 2 cruzamentos. O resultado do cruzamento 1, gráfico 1, está mostrando o resultado na prole. Os filhotes nasceram ali, por exemplo, no gráfico 1, ó, plantinhas com 14 centímetros, plantinhas com vagem de 16 centímetros, plantinhas com vagem de 18 centímetros. Tá bom. No cruzamento 2, na hora que cruzou lá os genitores, na F1 apareceram todos os efeitos fenotípicos, ou seja, tudo quanto é tipo de F1, só que em maior quantidade, né? A intermediária ali de 14 centímetros, né? Tá bom, certo? E aí o cara fala, ó, de acordo com os resultados obtidos, os genótipos das plantas utilizadas nesses cruzamentos, no cruzamento 1 e no cruzamento 2, são respectivamente quais? Tá bom. Então, primeira dica, né? Repara, descobrir o quê? O número de alelos. E o cara já te deu até no enunciado. Você está vendo aqui que tem 2 pares de alelos. Essa é a primeira dica, certo? Então, tá bom. Segunda dica, fazer uma tabelinha. Que tabelinha? Esta tabelinha aqui, ó. Essa tabelinha vai te ajudar. Eu tenho o quê? A quantidade de classes fenotípicas conforme o tamanho, né? Ó, o mínimo 10 centímetros, o máximo 18 centímetros.
mas tem os tamanhos intermediários. Você deve ter reparando que há um aumento do quê? De 2 em 2 centímetros. Se eu pegar o mínimo, 10, né? E for adicionando 2 centímetros, ó, vai dando o quê? As classes fenotípicas intermediárias até chegar no máximo que é 18 centímetros. Legal. Aí pegar o que o indivíduo ali, por exemplo, o nosso querido examinador, disse, né, no enunciado. O que ele disse no enunciado? Né? Que o indivíduo de 10 centímetros não apresenta genes efetivos, não apresenta genes aditivos. O que significa isso? Significa que ele só tem o quê? 0 genes dominantes. E se ele tem 0 genes dominantes, ele só tem genes excessivos. Então ele é o quê? Azinho, azinho, bezinho, bezinho. Em outras palavras, o indivíduo, a planta, né, que forma a vagem de 10 centímetros, tem genótipo azinho, azinho, bezinho, bezinho. Agora, por outro lado, pega lá o cara que é o máximo. O máximo tem todos os genes dominantes, 4. Ou seja, o genótipo dele é o quê? Azão, azão, bezão, bezão. Tá bom. Se eu for adicionando um gene dominante, né, o que acontece? Vai aumentando o tamanho. Eu acho as classes intermediárias. Né? Como está mostrando, por exemplo, agora essa tabelinha. Então, por exemplo, o indivíduo, se ele tiver, por exemplo, no genótipo um gene dominante, como por exemplo aqui, ó, azão, azinho, bezinho, bezinho, ou azinho, azinho, bezão, bezinho, né? Ele vai o quê? Passar a ter 12 centímetros. Se eu colocar 2 genes dominantes, azão, azão, bezinho, bezinho, azão, azinho, bezão, bezinho, ou azinho, azinho, bezão, bezão, vai aumentar um pouquinho mais, ele vai ter 14 centímetros, aumentou 2 centímetros, e assim por diante. Se ele tiver 3 genes dominantes, a planta passa a ter vagem de 16 centímetros, ou seja, se ela tiver o genótipo azão, azão, bezão, bezinho, ou azão, azinho, bezão, bezão, ela passa a ter 16 centímetros. Certinho? Tá bom. Mas para resultar, né, que planta que eu cruzei aqui, como tem que ser a geração parental, como tem que ser o papai e a mamãe planta para dar um resultado fenotípico na prole em que só tenha, por exemplo, plantas com 14, 16, 18 centímetros, nenhuma com 10, nenhuma com 12 e ainda por cima a planta de 14 e a planta de 18 centímetros estarem na mesma proporção, na mesma porcentagem, né? E ter uma prevalência na F1 de plantas com 16 centímetros. Qual é esse cruzamento? Tá. E aí outro. Qual é o outro cruzamento, né, que originou o gráfico 2? O que eu tenho que cruzar aqui na geração parental para dar, por exemplo, todas as classes fenotípicas, mas com maior quantidade, né, de vagens, plantas que formam vagens com 14 centímetros, né? Pois é, essa aqui, ó, esse cruzamento, né, o cruzamento número 2, ele é típico cruzamento do quê? De plantas híbridas heterozigotas em herança quantitativa. Se a gente cruzar, por exemplo, né, plantas com genótipo azão, azinho, bezão, bezinho, entre si, eu vou obter, por exemplo, na prole, todas as classes fenotípicas, só que em proporções diferentes. Né? Então, por exemplo, fazendo aqui o cruzamento de azão, azinho, bezão, bezinho, com azão, azão, bezão, bezinho, você vai obter este padrão aqui, ó, o padrão do gráfico o quê? Padrão do gráfico 2. Então, repara, por exemplo, né, que olhando até pela coloração aqui, ó, certo? Eu vou obter, ó, 1/16 de planta de 10 centímetros, com 0 genes dominantes. Né? Por sua vez, eu também vou obter 1/16, né, de plantas com todos os genes dominantes, azão, azão, bezão, bezão. Você viu os extremos? Ó? Mesma proporção, né? Em torno de 1/16. E quem é que prevalece? As plantas que têm o quê? 2 genes dominantes, que são esses caras amarelinhos aqui, ó. Tá vendo? Ó, 6/16, 6/16, né? Eu vou ter uma proporção maior, certo? Quase lá, batendo lá a casa lá dos 40%. As outras são intermediárias, né? Então, por exemplo, aqui, ó, as plantas que têm 3 genes dominantes ou que têm um gene dominante, né, no seu genótipo, elas vão ter na proporção, por exemplo, de, né, 4/16. Não está obedecendo bem esse padrão aqui, ó, do gráfico?
Certo? Tá bom. Então a gente achou basicamente o padrão de cruzamento do gráfico 2. Aí o gráfico 1. Então, no gráfico 1, você concorda comigo que lá no resultado não tem nenhuma planta que nasceu Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho? Ó, deu zero. Ó. E também não teve nenhuma planta que teve apenas um único gene dominante. Certo? Porra, que resultado que vai me dar esse daqui, ó? Esse resultado aqui, ó. Se a gente pegar, por exemplo, aí o padrão do gráfico 1, tudo indica que tivemos esse cruzamento, né? No cruzamento aqui, por exemplo, do gráfico 1, se a gente cruzar, por exemplo, uma planta de genótipo azão, azão, bezão, bezinho, com uma planta de genótipo azão, azinho, bezão, bezão, a gente vai obter na prole, né, um padrão muito parecido com aquele que está no gráfico. Né? Olha lá, 1/4 de plantas com vagem de 14 centímetros e 1/4 de vagem de 18 centímetros, tá vendo? Ó? E uma prevalência do que? De vagens com 16 centímetros. Certinho? Em outras palavras, gráfico 1, gráfico 2 indicam a alternativa B, correto? Ah, e você acha que na Santa Casa não vai ter pergunta de doença? Claro que vai ter pergunta de doença, né? Só que dessa vez eles optaram por doença bacteriana. Meningite meningocócica do tipo C, subtipo C, olha só o que diz aqui o texto, né? Questão 48. Até abril de 2023, o estado de São Paulo registrou 1.140 casos de todos os tipos de meningite, 9% a mais se comparado ao mesmo período de 2022, né? Então tá bom, em que foram confirmados 1.040 casos. Em relação aos óbitos, no mesmo período, São Paulo registrou uma queda de 28%, com 79 óbitos em 2023 e 110 no ano passado. Em 2022, a cobertura vacinal para a meningite meningocócica ficou em 77,7% contra 74,5% em 2021. Apenas no mês de janeiro de 2023, a cobertura foi para 94,4% no estado de São Paulo. A gente não pode esquecer que antes de 2023, por uma série de questões aí, né, por uma inexistência do Ministério da Saúde, sobretudo, né, a gente teve problemas com vacinas em todos os sentidos, né? Mas felizmente estamos aqui em 2023 e a ciência retornou, inclusive, às vacinas. Certo ou não? Mas a pergunta é muito simples, ó. A meningite meningocócica do tipo C é causada por protozoário, por bactéria ou por vírus? Claro que você sabe que a meningite é uma doença meningocócica, né? Ela é causada por bactéria, certo? A nossa gloriosa aí, a bactéria chamada meningococo, né? Que na verdade aqui é um diplococcus, esse daqui é o causador da meningite bacteriana, que é a meningite meningocócica, não é a meningite viral, que é um outro tipo, né? Um outro tipo de meningite, certo? Tá bom, e como é que se pega a meningite? Pelo ar, não é? Ou seja, a meningite se pega através do quê? De gotículas de saliva, gotículas de secreção respiratória, né? Então, se eu tiver, por exemplo, aqui uma pessoa portadora da bactéria, na hora que ela espirra, ela pode estar liberando, né? Através das gotículas de saliva, através da fala, do espirro, da tosse, né? Secreções respiratórias contendo a bactéria. Em outras palavras, certo? A melhor alternativa a se indicar aí é a alternativa A, né? A meningite meningocócica, ela é causada por uma bactéria, né? E sua transmissão ocorre pela inalação de gotículas de saliva contaminada. Então tá bom, vamos lá de questão 49. A figura mostra uma hipótese sobre o surgimento de uma das organelas presentes nas células eucarióticas. Lembrando que célula eucariótica é aquela que tem núcleo, né? Que tem núcleo organizado por uma membrana, a carioteca, que tem organelas membranosas, né? Os procariontes, por exemplo, eles até têm material genético, têm até DNA, mas eles não têm a carioteca. E eles também não têm organelas membranosas como o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, né? Retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, e aí vai. Mas aí é uma hipótese, né? Que é uma hipótese que lá na página do Planeta Bio a gente fala também, né? No começo, lá na origem da vida, né?
provavelmente lá nos primórdios da vida, os primeiros organismos que surgiram eram semelhantes a bactérias, eram organismos procariontes, né? Como é que surgiu a carioteca? Muito provavelmente através do quê? Da invaginação da membrana plasmática, como está mostrando, por exemplo, aqui o esqueminha. E esse esqueminha aqui também, né? Então teve uma invaginação da membrana plasmática, ou seja, a membrana plasmática, parte dela começou a se dobrar para dentro da célula, e à medida que foi dobrando para dentro da célula, foi formando aqui um sistema de membranas que envolvia um material genético, e esse sistema de membranas deu origem a um núcleo bem definido, a carioteca, né? Um núcleo ali envolvido por uma carioteca. Tá bom, né? Aí essa carioteca, que ela é formada, por exemplo, por uma constituição química muito parecida, né, com a constituição química da membrana plasmática, ela também formou dobras, e a partir dessas dobras começaram a formar outras organelas, como, por exemplo, o nosso glorioso retículo endoplasmático granuloso e o nosso retículo endoplasmático não granuloso, retículo endoplasmático liso, né? E qual é a vantagem de formar, por exemplo, um sistema de membranas internas? A possibilidade de produzir substâncias dentro da célula, né? Como, por exemplo, o retículo endoplasmático rugoso, que é rugoso porque apresenta ribossomos e ele apresenta uma intensa síntese proteica. Por outro lado, o retículo endoplasmático liso, que também deriva, né, desse sistema de membranas formados a partir da carioteca, ele produz, por exemplo, né, lipídios, por exemplo, né, também tem um papel aí de desintoxicação celular e tudo mais aí. Bom, enfim, a organela presente na figura surgiu por... Bom, primeiro que essa organela presente na figura é o nosso núcleo, né? O núcleo nas células eucariontes, ele surgiu como? Através do quê? De invaginações da membrana plasmática, certo? Então, tá bom. E a partir daí, né, essas invaginações, esses dobramentos, né, internos para dentro da membrana plasmática, apareceram outras organelas, como os retículos endoplasmáticos. E a partir do retículo endoplasmático, a produção de diversas substâncias dentro do citoplasma, certo? Então, se a gente olhar aí com carinho as alternativas, a melhor alternativa a se marcar, sem dúvida, a alternativa E. A organela presente na figura, que é o núcleo, surgiu por dobramentos, né, ou invaginações da membrana plasmática, e a partir, né, dessa carioteca, outras organelas surgiram, como o retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso, e o surgimento desses retículos ampliaram a síntese de certas substâncias no citoplasma. Belezinha? E para a gente encerrar essa prova de conhecimentos gerais, questão 50, diz aí o texto. Bom, a hematoxilina é um corante básico, muito usado em laboratório, né? Que reage com substâncias ácidas ou estruturas que tenham caráter ácido existentes na célula. Tá bom, então a hematoxilina ela fica bonita, corada, se ela encontrar um ácido pela frente. O resultado dessa reação cora a estrutura celular de azul arroxeado, beleza? Uma lâmina de microscopia com células da mucosa bucal, né? Entre em contato com a hematoxilina. Caso entre em contato com a hematoxilina, irá se corar de como? Qual estrutura, por exemplo, da célula da mucosa oral vai se corar se a gente colocar a hematoxilina? Bom, a hematoxilina diz o texto que ela tem caráter básico. Se ela encontrar algo que tenha caráter ácido, aparece uma cor. E ele está perguntando, qual é a parte da célula que vai ficar colorida? Alguma parte que tenha ácido. E sabe onde tem ácido dentro da célula? Qual parte da célula tem ácido, hein, Lorenzo? O núcleo! É verdade, no núcleo tem 2 ácidos, né? O que a gente vai encontrar lá no núcleo? Não é o material genético? Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, aí o núcleo, né, de uma célula, tem os cromossomos. O cromossomo ele é feito do quê? De proteínas, as histonas, mas ele é feito de molécula de DNA. E o que é o DNA? O DNA é o ácido desoxirribonucleico, é um ácido. E tem o RNA também, né? O RNA também, né? O DNA, por exemplo,
depois que ele sofre transcrição, ele forma diversos tipos de RNA, que é o ácido ribonucleico, ou seja, o núcleo se cora, porque no núcleo tem ácido, tem o RNA e tem o DNA. Na presença de hematoxilina, o DNA e o RNA, pá, fica cheguei, dessa cor o quê? Azul arroxeado, portanto, alternativa D. É isso aí, pessoal glorioso, mediciners, estudante de medicina, prova da Santa Casa resolvida, conhecimentos gerais, depois vocês dão um pulinho que logo logo vai sair a videoaula, a videoresolução da prova de conhecimentos específicos do Vestibular Santa Casa 2024. Grande beijo para vocês, tchau, tchau e bons estudos!